Queridas irmãs, queridos irmãos, comunidade da Catedral Metodista de Porto Alegre, com muita alegria, estamos disponibilizando o culto virtual de julho de 2023. Continuamos insistindo no convite para que você esteja presente nas atividades da Catedral. Este mês temos duas datas especiais para comemorar. Dia 20 é dia do amigo e da amiga. E dia 26 comemoramos o dia do avô e da avó. Nossa igreja é uma comunidade e queremos desafiar você a orar. Ore por seus amigos e amigas e ore por aqueles e aquelas que são pai e mãe duas vezes, os avós. Jesus deu exemplo de amizade, simbolizada por 12 amigos, os discípulos. Também há muitos avós e avós na Bíblia. Esaú e Jacó eram netos de Abraão. Ana era avó de Jesus. Assim, vamos orar pelos avós da nossa comunidade, no desejo de que seus netos e netas possam ser ensinados no caminho da salvação. Nosso versículo para este mês está no livro de Salmos, capítulo 90, versículos 1 e 2, que diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nossos cultos presenciais acontecem aos domingos, às 10 horas. Venha e esteja sempre conosco, trazendo seus familiares. Terças-feiras, às 14 horas e 30 minutos, temos culto da terceira idade. Quintas-feiras, às 19 horas, temos discipulado para todos e todas, sob a liderança dos homens. E sextas-feiras à tarde, nosso templo está aberto para a oração. Também temos reunião de oração nas terças-feiras, às 18 horas e 30 minutos, virtualmente. Todas essas atividades são bênção na vida de quem participa. Rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes do mês, no desejo de muita saúde. Nossos dízimos, ofertas, podem também ser entregues pelos meios virtuais. Entre em contato com a tesouraria ou corpo pastoral para contribuir. Continuemos dando suporte ao trabalho do Senhor. Queremos adorar ao nosso Deus, louvá-lo e receber da sua palavra. Oremos. Deus da vida, nós te agradecemos por tudo o que tu tens proporcionado. Em especial, neste mês, queremos te agradecer pelos amigos e amigas e pelos ensinamentos de Jesus, que teve nos seus discípulos grandes amigos. Também te agradecemos por todos e todas que constituem suas famílias e que têm o privilégio de serem avós. Que o exemplo dos avós seja de ensinar seus netos e netas nos teus caminhos. Oramos em nome de Jesus. Amém.
cantemos juntas e juntos o hino 386 do Inário Evangélico. Bom dia, irmãs e irmãos. Saúdo a todos e todas na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Texto da Palavra de Deus desta manhã está na Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O apóstolo Paulo enumera 15 atitudes da natureza humana. E ao lado destas atitudes da natureza humana, ele menciona atitudes que demonstram os frutos do Espírito. E os 3 primeiros que ele coloca são amor, alegria e paz. O amor se encontra no coração do Evangelho e ele é derramado no coração pelo Espírito Santo. O amor procede de Deus. Ele é a origem e a fonte inesgotável do amor. E Deus demonstrou seu amor incondicional e eterno pela humanidade ao enviar seu Filho único para nos dar a salvação e a vida eterna. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus tomou a iniciativa de nos amar. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Ser filho e filha de Deus, a semelhança de Jesus, é caminhar no amor. O amor produzido pelo Espírito nas vidas transformadas, o amor de Cristo deve ser evidenciado por todos os seus filhos e filhas. É a semente que está na origem da nossa filiação divina. E quem ama, conhece a Deus. E quem ama a Deus, ama as pessoas. O amor só se concretiza quando o vivemos. Deus só é conhecido à medida que amamos as pessoas. E o amar as pessoas é a presença visível do Deus invisível. O amor por Deus inevitavelmente transborda no amor por todas as pessoas. Quem afirma amar a Deus sem amar as pessoas, na verdade não consegue experimentar concretamente o amor que é de Deus. Se queremos manifestar nosso amor para com Deus, amemos uns aos outros, umas às outras. E a alegria e a paz são parte integrante do reino de Deus. A longanimidade, a bondade, a fidelidade são virtudes que na convivência humana trazem a alegria e a paz. E a longanimidade é da essência de Deus, com todas as pessoas. A palavra diz: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade. Em nós, a longanimidade é contra a nossa essência, a menos que o Espírito a produza, porque nós somos impacientes e com muita pressa de resolver as coisas, especialmente as que contribuem a nosso favor. E foi a longanimidade do Senhor que nos salvou. Ele é longânimo para com todo o ser humano, para que nenhuma de suas criações se perca, como está na 2ª carta de Pedro. O nosso dia a dia é um constante teste para exercitarmos a longanimidade. A fidelidade é outro fruto mencionado na carta. E ela tem a ver com um compromisso assumido que se segue até o fim.
não importando os obstáculos. A Bíblia afirma que se somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E a nossa fidelidade deve ser visível. Alguns aspectos onde a nossa fidelidade deve ser visível na proclamação da palavra. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Também deve ser vista no serviço a Deus. Em Mateus está escrito, disse o Senhor: quem é, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? A nossa fidelidade também deve ser vista na ajuda aos irmãos e irmãs. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e tudo isso fazes mesmo quando são estrangeiros. E o profeta Isaías diz: um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: sê forte. Ainda temos que ser fiéis no testemunho. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Outro dos frutos mencionados é a mansidão, que também está no versículo 5 do Sermão da Montanha, e deve estar presente na vida dos membros do Reino de Deus. O termo grego significa gentileza, tranquilidade, humildade, brandura, cortesia, amabilidade. E como ser manso? Olhando para o referencial. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Em Isaías, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O apóstolo Paulo advertiu a Timóteo: é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Também a última virtude mencionada, domínio próprio. Na segunda carta de Pedro está escrito: vós, reunindo toda a vossa diligência, associai à vossa fé o domínio próprio. Do grego, significa temperança, moderação, autocontrole. E segundo o dicionário, é a pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controla os seus atos, as suas emoções. É uma pessoa equilibrada, em vez de ter pavio curto. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, diz: irai-vos e não pequeis.
Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando o apóstolo Paulo escreve irai-vos e não pequeis, ele está afirmando que a ira não deve ser associada ao pecado. A ira deve ser entendida contra a indignação contra a injustiça, contra a falta de verdade, contra a impunidade, a corrupção e outros tantos comportamentos inerentes à natureza humana. Mas não podemos deixar que a indignação se degenere em pecado, porque o diabo procurará transformar a justa indignação em um comportamento pecaminoso, como o ódio, a mágoa, criando desta forma uma barreira ao perdão. O apóstolo Paulo também diz, na primeira carta aos Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Lícito é o que está em conformidade com a lei, de acordo com os princípios do direito, o que é permitido. As bebidas alcoólicas são lícitas pela lei, mas nos convém? Os frutos do Espírito são dádivas na vida daqueles e daquelas que são de Cristo Jesus. Os frutos do Espírito de Deus proporcionam mais qualidade de vida às pessoas. E o texto termina com um apelo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver expressa uma comunhão permanente e o andar é a aplicação constante do viver no Espírito. O Espírito de Deus não nos é dado somente para nos conduzir durante uma determinada etapa da nossa vida. Ele não é somente um convidado de honra em momentos especiais. Ele nos é dado para nos auxiliar e guiar todos os dias da nossa vida. O mesmo Espírito que dá vida também dá força e orientação na nossa caminhada. João Wesley, fundador do Metodismo, no seu sermão número 8, Os Primeiros Frutos do Espírito, afirma que quem anda segundo o Espírito o faz tanto no coração como na vida. E diz, e o Espírito lhes ensina a amar a Deus e ao próximo com um amor que é semelhante a uma fonte que jorra para a vida eterna. E ainda, pelo Espírito são levados a todo desejo santo, a toda disposição divina e celestial, até que todo pensamento que brote do seu coração resuma santidade ao Senhor. E continua, cheios de fé e do Espírito, eles possuem no coração e mostram pela sua vida, através de todas as palavras e obras, os genuínos frutos do Espírito de Deus e tudo quanto é amável e digno de louvor. E termina dizendo, adornam em todas as coisas o Evangelho de Deus, nosso Salvador. E a toda a humanidade dão seguras provas de que são, na verdade, movidos pelo mesmo Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos. Sem o Espírito do Senhor, nossas obras são as obras da carne.
que vivamos e andemos no Espírito, demonstrando os seus frutos e sendo uma igreja que é um belo canteiro, onde os frutos do Espírito podem ser saboreados. Que o Senhor nos abençoe. Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor em minha boca estará. A minha alma no Senhor se gloriará. Ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma seu nome. Busquei ao Senhor e Ele ouviu-me, e de todos os temores me livrou. Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor em minha boca estará. A minha alma no Senhor se gloriará. Ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e exaltemos a uma seu nome. Busquei ao Senhor e Ele ouviu-me, e de todos os temores me livrou. Busquei ao Senhor e Ele ouviu-me, e de todos os temores me livrou. Cantemos todos e todas, amigo, não saias sem Cristo.